Flamengo começa treinamentos para jogo com o Estudiantes. Sequência de jogos será complicada, mas Flamengo tem tudo para se credenciar nas duas frentes de competição. Veja jogos do mês de setembro. Outra coisa que eu quero falar com vocês, desfalques e retornos do jogo Flamengo-Estudiantes, não só no Flamengo, mas também na equipe argentina. Proposta por Felipe Luiz e valores envolvidos em renovação do treinador. Fala, galera boa! Aqui é o Dieguinho Fly, seu canal RD Flanovel, e você é mais do que bem-vindo. Então já dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, comenta, compartilha, hypa o vídeo. E ó, faltam 3 para 500. Posso contar com vocês? Faltam 3 inscritos pra gente bater 500. Vou pedir aqui com carinho. 510, pai? É ótimo. Então bora lá, galera. A 510. sequência agora é 1000. Se Deus quiser, mas vamos primeira sequência aqui, 510. Posso contar com vocês? Então, ó, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, comenta, compartilha, hypa, compartilha para todo mundo e comenta bastante. O que você espera que vá acontecer em Flamengo e Estudiantes nas quartas de final da Libertadores? Quinta-feira. Isso aí, quinta-feira. Flamengo se classifica vencendo os 2 jogos? Eu quero saber. Se Deus quiser, a gente vai classificar. E falando em classificação, galera... 4-0. Se Deus quiser. No agregado ou no primeiro jogo? Primeiro jogo. Eu também tô com esse palpite, pai. Vai pra lá. Tranquilo, decidido. Tranquilo, decidido. É isso. Então, galera, ó, sobre esse jogo, deixa eu começar falando com vocês, porque o Flamengo se apresentou nessa terça-feira, o treino foi na parte da manhã, às 9h30 da manhã, né? E o Flamengo já tem indícios do que pode acontecer nessa partida em relação aos desfalques, galera. O Flamengo não teve no jogo com o Juventude, vitória por 2-0 no Campeonato Brasileiro, fora de casa, 5 jogadores, no caso 6, que o Bruno Henrique também não jogou, né? O Bruno Henrique teve a sua situação resolvida no momento, vai poder jogar normalmente, e além dele, o Varela ficou em campo, fora desse jogo, na verdade. Pode voltar a jogar quinta-feira, pode, dependendo do avanço da recuperação de lesão, de pubalgia que o jogador teve, pode ficar à disposição do técnico Felipe Luiz para quinta-feira. O Jorginho ainda treina em separado junto com o Alexandre, fazem trabalho de campo, mas fazem trabalho separado, e dificilmente os jogadores estarão na partida contra o Estudiantes. Eric Pulgar vai para as próximas 2 semanas fazer trabalho de campo, então o jogador, hoje é dia 16, o jogador deve estar disponível ou na partida com o Cruzeiro no final do mês, ou na próxima partida, a primeira do mês de outubro, que vai ter data FIFA. Provavelmente o jogador, se tudo correr conforme planejado, vai estar à disposição, se tiver marcado Flamengo e Sport durante a data FIFA, o jogador vai estar nessa partida retornando. O Léo Ortiz, que só cumpriu suspensão automática por 3 cartões amarelos, já está de volta normalmente e formará dupla de zaga com Léo Pereira. Então, essa é a situação de cada um dos jogadores que desfalcaram o Flamengo na partida com o Juventude. E pensando na partida com o Estudiantes, galera, tem destaques do time argentino também. O time de La Plata jogou no final de semana e foi superado pelo River Plate por 2-1. E eles não vão ter 3 jogadores importantes, tá sabendo, pai? Não. Eu vou explicar para vocês. Os comandados do técnico Eduardo Domingues não terão o Eric Meza, lateral direito, não terão o Leandro Gonçalves Pires e também não terão o Edwin Cetri. Esses 3 jogadores não estarão à disposição para a partida com o Flamengo. Por outro lado, eles terão normalmente o Ascacibar, que é um dos principais jogadores de meio campo, articulador da equipe argentina. É o cara que é responsável pelos pênaltis, pelas faltas, algumas jogadas de bola parada. Então é uma das figuras, se não a figura central do time de La Plata. Então esse é o quadro de cada situação das equipes em relação a desfalques e reforços. Além disso, galera, sobre esse jogo na quinta-feira, vai ter casa cheia. Agora é oficial. Nem camarote, nem tribuna, nem norte, superior, inferior, sul, leste, oeste. Não tem ingresso para mais ninguém, pai. Aquilo que a gente já vinha falando desde sábado, que estava tudo esgotado, agora acabou. Tá certo? E o voto também. Para Flamengo e Vasco domingo? Já acabou.
Então é isso, galera. 2 jogos de casa cheia. No caso, o que acabou para Flamengo e Vasco foi a parte da torcida do Flamengo. Visto que essa partida é com torcida mista. Setor norte do Flamengo, setor sul do Vasco, leste e oeste, setores de torcida mista, tá certo? E provavelmente pelos momentos das 2 equipes, a maioria deve ser, sem sombra de dúvida, de torcedores do Flamengo. Então, vamos ficar de olho nessas 2 partidas. E aí, o que você espera que vá acontecer nessa partida, primeiramente do Flamengo com o Estudiantes? Meu pai sugeriu um 4-0, mas o meu palpite, por mais que eu espere também essa goleada pra gente já chegar com tudo resolvido, o Estudiantes não pode ser ignorado, não é carta fora do baralho e chegou com seus méritos às quartas de final da Libertadores. O que eu acredito é na vitória do Flamengo por 2 ou 3-0. Acredito num 3-0 Flamengo pra gente chegar com a situação bem encaminhada. Não é a mesma coisa que o 4-0 que o Paizão disse, mas ajudaria e muito na situação do Flamengo. Então, eu espero um 3-0 aí, tranquilo. Torço para quanto mais o Flamengo fizer, melhor. E eu quero saber o seu palpite, a sua opinião para esse jogo desde já. E já que a gente falou do Flamengo e Vasco, galera, eu quero falar para vocês da sequência de jogos complicadíssimos que o Flamengo vai ter no mês de setembro. A gente teve a pausa para a data FIFA, jogamos contra o Juventude, vencemos por 2-0 fora de casa. E a sequência agora é quarta, domingo. No caso, quinta, domingo. Nós teremos o Estudiantes no Maracanã pela Libertadores nessa quarta-feira. Teremos o Vasco domingo no Maracanã às 17h30, Flamengo e Estudiantes às 21h30 da quinta-feira, 17h30, Flamengo e Vasco no Maracanã. Aí na outra quinta-feira o Flamengo vai a La Plata às 21h30 do dia 25 de setembro. Vai jogar com o Estudiantes. E no final de semana, dia 28 de setembro, a gente joga com o Corinthians na Neoquímica Arena, onde o Flamengo consegue se dar bem com relativa frequência. E o que acontece? Depois desse jogo, de cada um desses jogos aí, que são jogos de setembro, já pulando para outubro, no dia 1º ou no dia 2 de outubro, nós teremos no jogo que pode marcar a volta do Eric Pulgar, como falei lá na frente, se não for na data FIFA, com o Flamengo Esporte, pode ser antecipada dependendo dos treinamentos, nesse jogo com o Cruzeiro. Então, esse jogo com o Cruzeiro é no meio de semana e é no Maracanã. Chama atenção que esse jogo é no Maracanã. E nós estaremos lá, inclusive. Né, pai? Sim. Então, abrindo o mês de outubro já com um jogo entre o primeiro e momentaneamente o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Só para pincelar, galera, sobre essa sequência, por que eu tô falando desse jogo que ainda tá a 15 dias de distância, é o seguinte. Nossa, soluciona aqui. A parada é a seguinte, o Cruzeiro venceu ontem na Fonte Nova fora de casa o Bahia de virada por 2-1 e com isso o Cruzeiro chegou à segunda posição com 47 pontos, um a mais em relação ao Palmeiras, que é o terceiro colocado com 46, e 3 a menos em relação ao Flamengo, que é o líder do Brasileirão com 50 pontos. Só que o que chama atenção é o seguinte, galera, a tabela do Cruzeiro, até o momento da gravação desse vídeo, com o encerramento da 23ª rodada do Campeonato Nacional, o Cruzeiro tem 23 jogos em 23 rodadas. O Flamengo, com as 23 rodadas disputadas, tem 22 jogos, faltando esse jogo com o Sport. E o Palmeiras tem 21 jogos. Não lembro quem são os adversários do Palmeiras que faltam, mas o Verde de São Paulo, que não tem Mundial, ainda tem 2 jogos por realizar. Vamos supor que o Flamengo e o Palmeiras vençam os seus jogos pendentes. O Flamengo vai a 53, o Palmeiras subiria de 46 para 52, ocupando a segunda posição do Campeonato Brasileiro, tendo confronto direto com o Flamengo e com o Cruzeiro, e o Cruzeiro pararia nos 47 que tem até o momento da gravação desse vídeo, ainda tendo, como eu já falei com o Palmeiras, mas no começo de outubro, o confronto direto com o Flamengo no Maracanã.
Então, é um jogo decisivo na ordem do campeonato, pois quando o Flamengo fizer esse jogo da data FIFA, o Flamengo já vai ter jogado com o Cruzeiro e, se Deus quiser, vai ter obtido uma vitória boa para a gente abrir pontos. Então, com esse cenário, o Cruzeiro, que já está 3 pontos à frente do Flamengo, atrás do Flamengo, perdão, com o resultado negativo no jogo com o Flamengo abriria na tabela atual, no padrão de tabela atual, 6 pontos em relação ao Cruzeiro. E com a vitória no jogo com o Sport, que o Flamengo tem a obrigação de vencer, pois são pontas diferentes, são os extremos da tabela, o Flamengo, nessa hipótese, abriria 9 pontos em relação ao Cruzeiro. É campeão. Que Deus te ouça. Mas, vamos fazer essa projeção mais pra frente. Mas o Flamengo fazendo os 9 pontos em relação ao Cruzeiro, dessa diferença, com essa tabela, projetando a vitória no confronto direto, mas a vitória sobre o Sport, o Flamengo praticamente retira um oponente direto na luta pelo título, na corrida pelo título. E aí entra a frase que meu pai disse, porque a chance de ser campeão se torna bem maior. Porque aí só faltaria praticamente o confronto direto com o Palmeiras, que o Flamengo já venceu jogando fora no primeiro turno, fora de casa, né, por 2-0, e uma vitória dentro do Maracanã seria importante nesse modelo para o Flamengo, que com a realização e a vitória do Palmeiras dos 2 jogos a menos que tem, ficaria a 1 ponto do Flamengo, o Flamengo vencendo no confronto direto, o Flamengo ficaria a 4 pontos de um rival, 9 pontos de um e 4 pontos do outro, e aí é só não tropeçar. Ou quando tropeçar, que os outros tropecem também na mesma rodada, para que o Flamengo tenha chance de abrir uma vantagem, de defender a vantagem construída e de ir abrindo conforme os outros não mantenham a mesma regularidade. Mas o Flamengo vai ter alguns confrontos difíceis aí no histórico, né? O Flamengo vai ter confronto com o Fluminense, que é sempre um adversário complicado de vencer dentro dos jogos, porque é clássico. O Flamengo tem o Botafogo no Maracanã, que é mais um clássico ainda. O Flamengo vai sair agora para jogar com o Corinthians. Tá certo que o Flamengo tem um histórico bom de vitórias lá, mas é um confronto difícil. O Flamengo ainda tem o Santos no Rio de Janeiro. O Flamengo tem o São Paulo lá em São Paulo, ainda nas rodadas finais ali, nas últimas rodadas do Brasileiro, que é um confronto difícil. São Paulo deve estar na disputa por vaga de Libertadores. O Flamengo vai ter o Bahia, que está na disputa por vaga de Libertadores também, fora de casa. Uma série de confrontos difíceis que o Flamengo tem, porque se você considerar, o campeonato ainda está na 4ª rodada do retorno. E o Flamengo consegue espelhar alguns resultados. Se vocês pegarem aí, o Flamengo fez 4 pontos contra o Grêmio, ganhou fora de casa, empatou em casa. Se não fosse o árbitro Paulo César Zanovelli, o Flamengo empatou no Maracanã e ganhou fora do Internacional. O Flamengo ganhou os 2 jogos do Juventude e ganhou os 2 jogos do Vitória, inclusive com a goleada de 8-0. E contra o Juventude em casa também a goleada de 6-0. Então o Flamengo tem, se você basilar pelos confrontos do primeiro turno, o Flamengo tem grandes chances de acontecer o que no final, pai? Rumo ao Mundial. Se Deus quiser, mas a gente tá falando de brasileiro. Não mistura os temas, não. Vai devagar, meu filho. Mas essa rumo ao Mundial se consolida porque o Flamengo seria campeão antecipado e poderia, com o título da Libertadores, pensar no Intercontinental, que começa no dia 10 de dezembro, lá em Doha, no Catar. Então, essa é a projeção e a possibilidade da tabela do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu queria saber, vocês estão confiantes como meu pai e eu estamos? Em que rodada a gente pode sonhar com algo palpável em relação a título? Galera, se mantiver essa regularidade, porque a gente tem adversários de peso na corrida. A gente tem a CBF, a gente tem o Palmeiras e a gente tem o Cruzeiro, que podem chegar também, né? A gente sabe muito bem como é que funciona. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. E vamos falar aqui, para pincelar, de Felipe Luiz, porque saiu aí nos últimos dias que o treinador
teve proposta do Fenerbahçe da Turquia e recusou a proposta de renovação do Flamengo para a temporada que vem. E os detalhes que a gente ficou sabendo foi o seguinte: o Filipe Luís recebe cerca de 300 mil reais salariais no Flamengo. E a proposta de renovação tem os valores girando em torno de 1 milhão de reais. Pouca coisa menos ali. Vamos botar os 900 mil reais. E o Filipe Luís de pronto descartou e rechaçou essa proposta de renovação. Dito isto, entrou o Fenerbahçe da Turquia na equação. O que aconteceu? O Fenerbahçe ofereceu um salário mensal de sabe quanto, pai? Não. 3 milhões Só de isso? reais. Contém ironia, tá, galera? 3 milhões de reais para um técnico de futebol é muita coisa. E começando agora. E começando agora. Interessante ponderar isso também. O Filipe Luís de pronto descartou a proposta do Fenerbahçe, que não era só os 3 milhões de reais salariais mensais. Sabe o que era também? Não. O pagamento acima da multa rescisória que tem prevista no contrato do Filipe Luís com o Flamengo. O Flamengo rejeitou e o Filipe Luís também rejeitou. Porque se o Filipe Luís tivesse aceitado, era só o Fenerbahçe pagar a multa e estava tudo certo. Mas houve uma concordância do do Filipe Luís e do Flamengo em rejeitar a proposta dos turcos. O Diego. Só um momento que eu vou te passar a palavra. Com isso, o José Boto, que voltou de Portugal, estava depois do fechamento da janela, cuidando de seus afazeres familiares e pessoais lá em Portugal, agora está de volta no Rio de Janeiro, e ele deu conta de que o Flamengo vai fazer no CT Ninho do Urubu, que era aquilo que a gente vinha falando aqui anteriormente, na semana passada. Se você acompanhou, você sabe do que eu estou falando. Vai fazer as melhorias propostas pelo Filipe Luís nas exigências contratuais para que haja a negociação pela renovação e vai oferecer uma renovação salarial ainda maior do que o que foi oferecido, girando em torno de 1,5 milhão de reais, com metas e bônus por conquistas, sendo pagos de maneira retroativa com a conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro e de títulos futuros ao técnico Filipe Luís e de toda a sua comissão. E aí, vocês são favoráveis à permanência do Filipe Luís nesses moldes? Ou vocês acham que ele deveria ganhar muito mais e que o Flamengo deveria igualar a proposta salarial feita pelo Fenerbahçe da Turquia? Quero saber a sua opinião. Agora pode falar, pai, pra gente. Mas já quer fazer pergunta de novo? Faz aí, vai. Se o Flamengo ganhar esses 2 campeonatos, como é que fica o técnico? Ué, fica feliz porque ele vai ganhar mais dinheiro, outras propostas vão aparecer e o Flamengo vai ficar respaldado no valor do salário e no valor da multa rescisória contratual. Porque para tirar o Filipe Luís do Flamengo, ele pode até sair. E pode querer sair porque é um direito legítimo. Mas caso isso aconteça, batemos na madeira para que não aconteça, isso vai possibilitar o Flamengo de ir atrás de um técnico competente porque vai entrar mais dinheiro em caixa. Naquele balanço de venda de jogadores, vai entrar a multa rescisória do Filipe Luís também. Porque o Flamengo vai fazer uma venda. Só que em vez de ser um jogador, na hipótese do Filipe Luís sair, seria uma venda de um técnico. Entendeu? É isso que vai acontecer. Ele seguiria a carreira dele onde ele quer que fosse. E o Flamengo vai seguir a carreira dele procurando, dentro da história, um novo técnico para comandar o elenco na próxima temporada. Mas vamos torcer para ele ser campeão, para a renovação acontecer e que ele não saia. E só vai ser difícil ele sair também, porque lá na Europa vai estar em final de temporada, em meio de temporada, na verdade. A chance do Filipe Luís sair, caso haja alguma coisa, é no meio do ano. Eu entendo e imagino o seguinte: ele ficando a temporada 26 no Flamengo e querendo sair para esperar propostas, o que ele poderia fazer? Tirar 6 meses de dezembro de 26 até o meio de 27, fazendo cursos e garantindo as licenças europeias da UEFA, UEFA-B, UEFA-A, licença de treinador, que aí nesses 6 meses que ele fizer os cursos, ele pode ser apto para treinar clube de futebol lá. Então essa seria a gestão de carreira do Filipe Luís. Mas eu torço para que ele não saia do Flamengo, entendeu?
Respondi a tua pergunta? Sim. Então tá certo, galera. É isso. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, comenta, compartilha, hypa, rumo aos 510 inscritos, para depois a gente começar a pensar nos 1000. Saudações rubro-negras.